Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal que tratará sobre direito previdenciário. Resolvi criar essa forma de comunicação para trazer algumas dicas, alguns guias práticos sobre os benefícios previdenciários, principalmente no âmbito da incapacidade e da pessoa com deficiência. Hoje vamos começar por um benefício um tanto quanto esquecido. Por ser um benefício indenizatório e não previdenciário, acaba passando desapercebido, mas é um benefício que garante muitos direitos aos segurados. E ele é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um benefício devido quando há um acidente de qualquer natureza, doença laboral ou acidente de trabalho que tenha causado alguma sequela já consolidada. Não necessita a incapacidade para o trabalho, mas uma limitação. A gente vai ver um pouquinho na frente que ela pode ser até mínima para o exercício da sua função habitual. Esse benefício, ele é devido para aqueles segurados que na data do acidente eram filiados como obrigatório, menos o contribuinte individual. Isso também é um entendimento já pacificado. E a gente não consegue elastecer ou alcançar esses contribuintes individuais com o auxílio acidente. Por ser um benefício indenizatório, ele pode ser pago então num valor inferior a um salário mínimo, porque ele é pago no importe de 50% do salário de benefício do auxílio-doença. Esse benefício, ele é devido assim que consolidada, né, e assim que verificada que essa lesão, essa consolidação, essa limitação, seja mínima. E isso o próprio STJ já já tem um entendimento e já pratica, essa forma de concessão. Então a gente não precisa seguir, por exemplo, o rol taxativo que está lá no decreto 3048, quando o INSS só concede o auxílio acidente para aquelas limitações que estão lá naqueles anexos do decreto 3048. O STJ, ele na contramão vem dizer que qualquer lesão, mesmo que mínima, oriunda de um acidente de qualquer natureza, de um acidente de trabalho, de uma doença laboral, pode garantir então esse benefício indenizatório para o segurado, lembrando que não alcança o contribuinte individual. Ele é devido ainda desde a data da cessação do auxílio-doença que o precedeu. E aqui, obviamente, a gente está falando de quando o auxílio-doença é precedido de um ocorre antes de um auxílio-acidente, né? Quando o auxílio-acidente é precedido de um auxílio-doença. Não necessariamente ele precisa ter recebido um auxílio-doença para ter direito ao auxílio-acidente. Quando há um auxílio-doença concedido de forma antecipada, anterior a esse auxílio acidente, o entendimento, que também já é consolidado, é de que o benefício é devido a partir da data seguinte da cessação, ou seja, não há necessidade de um requerimento de auxílio acidente, porque era dever então do INSS verificar essa lesão consolidada, essa limitação e conceder esse benefício. Então, se eu tenho uma cessação de um auxílio-doença em razão de um acidente de qualquer natureza, de um acidente de trabalho, de 5 anos atrás. Posso fazer esse requerimento judicial, né, pleitear esse benefício de forma judicial desde a data dessa cessação? Sim, ou então até um pedido de revisão de ofício no próprio INSS. É possível, e sendo reconhecido então que a lesão que o segurado possui é decorrente daquele evento que gerou aquele auxílio-doença, então o benefício será pago desde então. Quando não é precedido de um auxílio-doença, aí sim é de o requerimento, e o requerimento hoje ele ocorre pelo 135 ou pelo GERID, que é o INSS digital da advocacia. Apesar de já existir no novo Meu INSS um ícone de requerimento de auxílio acidente, ele ainda não está disponível para fazer o pedido. Então, ainda está limitado a 135, ao INSS digital, também ao 0800 da própria advocacia. Esse benefício, ele é devido em concomitância com salários, só não é concomitante
com aposentadorias, porque ele se encerra a partir do momento que uma aposentadoria é concedida. Então, a data fim desse benefício indenizatório será um dia antes da concessão da aposentadoria, um dia antes do evento morte ou da data da emissão da CTC. Esse benefício é um benefício que a gente tem que ficar atento, principalmente quando o cliente já recebe, ou aquele seu cliente que passou a receber o auxílio acidente com a sua atuação. Não se esqueça dele no futuro, ou aquele que você já teve, a ação judicial ou requerimento administrativo e que já foi concedido há algum tempo, revisite-o, porque muitas vezes ele pode gerar, e aqui a gente fala pode, porque o auxílio acidente ele não, gera o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência de forma objetiva, mas ele pode sim ser um alerta para que você verifique se aquele cliente tem ou não direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por idade ou seja por tempo de contribuição, porque você já tem uma limitação consolidada, comprovada. Não necessariamente ela atingirá a pontuação suficiente prevista na portaria interministerial número 1, mas fica o alerta para que sempre se revisite esses clientes que foi concedido, então, o benefício de auxílio acidente ou aquele que chega no escritório com o benefício já concedido. Aqui a gente encerra essa dica prática de auxílio acidente e diga aí nos comentários quais são os temas que vocês mais têm interesse em ver por aqui numa conversa rápida, prática, objetiva, com algumas dicas que possam ajudar a sua advocacia previdenciária. Até a próxima.